Então, vamos lá. É assim, em questões de missões, o Cold War, pra mim, ele, se fosse fazer um paralelo com um filme bem aleatório. Ele para mim, é quase a mesma coisa que o Homem-Aranha Longe de Casa, pra quem assistiu. Tipo, eu enxergo ambos da mesma maneira. Eles são produções que eles têm momentos legais, tem fases muito loucas, tem cenas muito loucas, tem paradas que eu adorei assistir ou jogar, no caso do Cold War, mas que quando eu vejo como um todo, e mais ainda, quando eu vejo que ele é sequência de outros jogos, ou de outros filmes, no caso do Homem-Aranha, eu percebo que ele falha no todo. No macro, ele falha, mas ele tem momentos muito picas, talvez melhores Uhum. que outros CODs. Tipo assim, o Cold War ele tem fases bacanas, tem muita fase legal. Velho, quem viu eu jogando no YouTube, aquela fase do Vietnã que começa a tocar um rockzinho assim, bem anos 60, É, anos top 80, e demais. você vai subindo no shopper, velho, aquilo ali eu quase voei pra trás. O início do jogo, que faz uma brincadeira com. Isso eu até vou falar daqui a pouco, peraí, só pra eu não perder o fio da meada. Mas a questão é que, assim, o jogo ele acerta muito na gameplay, no design das fases, nas mecânicas, aquele lance de investigar as paradas. Eu achei muito legal de você buscar evidências pelos mapas, Uhum, isso é legal pelas mesmo. missões. Cara, isso eu achei muito bacana. Só que assim, vamos lá. O jogo, ele, quando você tá na primeira missão e você captura aquele cara no topo do prédio, que você pega ele no pescoço, qual que é a Uhum. primeira coisa que aparece pra você? Três opções de diálogo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu irmão, esse jogo aqui vai ter uns 30 final, não é possível. Porque o tanto de diálogo que vai ter daqui pra frente, eu não quero nem ver. E quando você zera, você vê que os finais, muitos deles não mudam tanta coisa. O que muda nos finais é que você vai poder ouvir as linhas de diálogo ou não. Só que pra valer tem o quê? Uns três diálogos que mexem alguma coisa na história. A maioria é tipo assim, você quer saber a informação da próxima missão? Vai ali e fala com a, sei lá, com a Park. Se você não quiser saber e só quer fazer a missão e vambora, entra na missão e vambora. Não vai ter uma parada que vai mudar, entende? Ou então ela não vai dar Uhum. uma dica, tipo, ó, se você vê uma casa verde, eles estão escondendo um arsenal de sei lá o quê. Sabe esse tipo de coisa? Pô, dá pra fazer umas Uhum. paradas muito legais. E isso não acontece, meio que foi um frufru ali só pra dizer que tem alguma coisa. A parte da investigação é realmente muito boa, buscar evidências é muito legal. Aí, beleza, missões secundárias também é muito legal, mas na moral, duas missões secundárias eu não consigo tancar. O cara que faz o jogo, aí ele fala, não, gente, ó, não vai ser linear, vai ter missão secundária. Aí o cara faz só duas, velho. Tipo, qual é o sentido? Era melhor não ter, então, deixa só linear, tá ligado? Enquanto isso, E ainda por cima, Cyberpunk tem tipo 1 milhão. sim. Não, e eu tinha jogado Cold War um pouquinho depois de zerar The Witcher, viado. Acho que até isso foi mais motivo de eu ficar Ah, com o também jogo. tem isso, é verdade. Pô, na moral, velho. Aí, tipo, velho, e ainda por cima, só tem duas missões secundárias e uma delas é um mapa do multiplayer. Então, assim, qual o sentido disso, cara? Era mais fácil não ter feito, tá ligado? E, enfim, mas apesar disso, o jogo tem momentos muito legais, ele tem referências muito bacanas. Eu acho que, assim, o que realmente ele erra, no questão, isso que eu falei de investigação e tal, velho, são detalhes. Ainda assim é legal ter missão secundária, é legal você buscar as evidências, é legal você tentar montar o quebra-cabeça com as evidências que você encontrou, tentar encontrar os alvos certos para a próxima missão, é legal você escolher com o que você vai querer perguntar para tal personagem ou não. Alguns diálogos, os personagens até falam coisas diferentes. Por exemplo, o lance da cicatriz do Adler. Cada pessoa que pergunta como ele ganhou aquela cicatriz, ele conta uma história, o que é bacana, é diferente, Uhum. varia ali a gameplay. Então tem muita coisa legal. Mas para mim, o que realmente eles erraram foi uma coisa só, roteiro. E eis que é o lance que fez que você até falou, que você manja de campanha, você tem uma parada crítica maior, e realmente. Só que além de manjar de campanha, eu sou um cara que eu já gastei altas horas estudando sobre roteiro, sobre jornada do herói. Eu fiz faculdade disso, eu tô fazendo ainda. Na minha faculdade, eu falta um ano para terminar ainda. Uma das matérias, que não é necessariamente uma, é meio que distribuída em várias, é justamente roteiro. E, cara, o roteiro, vamos partir do princípio de que tudo que o Cold War faz em sua história é uma repetição do que o Black Ops 1 fez. Você, tipo assim, quando você entra, aí a gente vai naquele ponto que eu comentei. Quando você entra no Cold War, você começa com um isqueirinho ligando e é o Adler com você num bar. Você lembra dessa cena? Sim. Então, você tem a campanha do B1 meio fresquinha. Você lembra do início dela, como que era? Você lembra que era igual?
Tenho porque foi na mesma semana, não sei se foi um dia antes, mas eu tenho certeza que foi na mesma Você semana. Eu rezerou, nunca né? tinha. Não, eu nunca tinha Ah, você zerado. nunca tinha Nunca zerado. tinha zerado. Aí eu Aham. zerei a primeira vez em live, foi muito bacana, pra justamente me preparar pra campanha do Cold War. E eu lembro que ele Então, enfia a faca mano, na mão do cara lá e tal. sim, sim. E os dois, e você viu que o Cold War ele começa como uma homenagem ao BO1, porque eles iniciam do mesmo jeito, tela preta, isqueirinho, aparece os caras na cena, certo? Muito legal. Certo. Na hora eu pirei, falei, caraca, os caras querem mexer com o meu coração. Eu dei uns gritos absurdos no primeiro episódio, eu parecia uma criança, que eu achei aquilo muito legal. Só que conforme eu fui jogando, eu fui percebendo que aquilo ali não era uma referência. Aquilo ali era a primeira etapa de uma repetição de coisas do BO1 que eles iam fazer numa sequência. E é isso que é o bizarro. Porque se o Cold War fosse um reboot do BO1, contando a história de maneira diferente, seria legal eles usarem a mesma estrutura da história do BO1. Só que não, o Cold War é uma sequência. E a sequência usa a mesma estrutura do primeiro. Você começa, aí você tem um alvo, e aí o alvo não era bem aquele, o alvo na verdade era outro, e você tá atrás do outro, e aí na penúltima missão você é sequestrado, você tem. Você sequestrado, não, você é dopado, aí você tem um monte de lavagem cerebral maluca. Depois os caras ficam uns 10 minutos te explicando todo o mind blow e o plot twist da história. E esse plot twist acontece em algo relacionado à segunda missão. Olha como é idêntico os dois jogos. E no final, você vai matar o vilão. Tipo, é a mesma coisa. Parece que a Raven pegou o script da Treyarch do BO1 e falou, velho, a gente quer apostar mais na nostalgia. Então vamos fazer a mesma coisa, só que com uma história nova. O mesmo template, o mesmo trabalho, só muda um pouquinho para não ficar igual, pro professor não brigar. É aquele meme, Então, né? tipo Copia, assim, só não faz igual. exato, é que eu não lembrei como que falava. Eu falei desse jeito esquisito. Mas, tipo, então assim, é, o, se fosse um reboot, eu ia achar muito legal, porque eles iam usar a mesma estrutura. Você vê, por exemplo, que o MW, ele é um reboot, e a Uhum. última missão dele é muito parecida com a última missão do COD 4, que é o MW1. É muito parecido, o cenário, quero dizer, é muito semelhante. Aquilo ali eu falei, cara, que legal. Acho que, se eu não me engano, tem uma hora que se passa numa ponte, não tenho certeza. Então, assim, a menção é muito bacana. Só que o problema é que é uma sequência. E aí eu faço o paralelo com Homem-Aranha de novo. O Homem-Aranha Longe de Casa, eu achei um filme legal. Só que ele repete quase tudo, a mesma coisa, a mesma estrutura do primeiro Homem-Aranha, do Homecoming, tá ligado? E, Aham. tipo, cara, é uma sequência que não evolui, é uma sequência que usa a mesma estrutura, é mais do mesmo. Eu não quero ver mais do mesmo. Eu quero ver uma próxima etapa. Então eu Mas você não fiquei, acha que é meio né? que filme de herói segue a mesma receita de bolo? Até uma coisa que eu tô meio enjoado já de filme de herói, seja Thor, Mulher Maravilha, essas coisas todas. Que, tipo, é sempre assim, tipo assim, tá, tem a introdução, aí tem um problema, o inimigo, beleza, no final dá tudo certo e pronto, sabe? Ah, Ele não, salva o sim, mundo e é já que era. pelo menos eu. Então, é que pelo menos eu tenho esse ladinho mais nerd, assim, então eu consigo ver ali as entrelinhas da parada. Mas, assim, Entendi. eu percebo que tem diferença. A base sempre é a mesma, é um super-herói e tem um super-vilão. Só que Uhum, você vê, por exemplo, que no primeiro filme é a formação do cara. No segundo filme, geralmente é o ápice. Quase toda a trilogia de super-herói, em relação à trilogia, sim, você vê uma certa repetição. Porque no primeiro uhum, filme é a formação, no segundo filme é o pior vilão que ele poderia enfrentar, e no terceiro filme é ele largando o manto. Geralmente é esses três. Você pega a trilogia do Batman, é isso. A trilogia do Capitão América, é isso. A trilogia do Homem de Ferro, é isso. É sempre isso. Só que quando você começa a estudar roteiro, você acaba descobrindo essas coisas. Mas aí, aham, assim, mas de fato, beleza, eles são idênticos. Porém, o Capitão América 2 é diferente do 1. O 3 é diferente do 2. São vibes totalmente diferentes, tá ligado? aham. Você tem uma atmosfera diferente em cada um desses filmes. E eu acho que o Cold War não tem essa atmosfera diferente. Se o Cold War fosse formar uma trilogia, o segundo filme ia ser igual ao primeiro. E isso é meio estranho. Geralmente, quando isso acontece, eu estranho muito. Por exemplo, eu achei o segundo Homem-Aranha parecido com o primeiro, então eu não gostei tanto. Eu achei o Homem-Formiga 2 parecido com o primeiro, e eu fiquei tipo, não gostei tanto também. Quando você faz isso, você faz com que todo mundo goste do primeiro e não goste do segundo, porque o segundo pareceu fraco. Por quê? Porque não Uhum. teve a audácia de tentar algo diferente. Usando como exemplo,
a trilogia Modern Warfare, que todo mundo fala, velho, Modern Warfare 2 é totalmente diferente do 1, e o 3 é totalmente diferente do 2. O 1 você tem uma operação fechada, no 2 você vê umas paradas absurdas acontecendo. No 3, mano, a Torre Eiffel cai, eu acho que isso é o suficiente, tá ligado? Nas Sim. campanhas. O mesmo serve a própria trilogia dos Black Ops. O Black Ops 1 tem uma vibe, o Black Ops 2 tem outra vibe totalmente diferente, e o futurismo ajuda muito nisso, mas ainda assim tem o filho do Mason, que é do BO1, é outra vibe total. Até o World at War, que é um Black Ops Zero, tem uma vibe totalmente diferente. E o BO3, então, nem se fala. BO3 até parece que é outro filme, é outra parada, tá ligado? Aham. E o Cold War eu sinto que é um clone. Então, eu não consegui gostar por causa disso, entendeu? Muito obrigado por assistir mais um corte aqui do Call of Cast. Lembrando que o link pro episódio completo sempre tá aqui na descrição, tá disponível no Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, além, é claro, aqui do YouTube também. E eu quero também convidar você a assistir ao vivo os episódios do Call of Cast para trocar uma ideia com a galera do chat e até mesmo mandar uma pergunta pro nosso convidado. Então basta você me seguir lá no meu canal da Twitch, que é twitch.tv/eaefest, ou só você pesquisar fest.live que já vai dar lá também. Fechou? Então se inscreve, ativa a notificação e todos os links para todas as redes sociais minha e do Call of Cast tá aqui na descrição.